novamente, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim com a resenha esperada de O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Muita gente esteve me perguntando sobre ela, então finalmente estamos com ela aí. Aqui nós temos Coach, que é um cara normal, estalajadeiro, e ele cuida de uma hospedaria chamada Marco do Percurso. Aí um dia aparece um cronista que diz que ele é o lendário Quoth, um homem muito enigmático que teve muitas aventuras, teve muitas histórias sobre ele. E esse cronista quer que ele conte a verdadeira história dele, sem nenhum boato, sem nenhuma mentira, vinda da boca do próprio Quoth. Aí, com certa relutância, o coach admite que ele é o Quoth. Então, ele resolve contar a história dele. Só que ele diz que precisa de 3 dias, e o Nome do Vento é o primeiro dia. As histórias que giram em torno do nome Quoth abordam tanto um herói quanto um assassino. Então, assim, as pessoas não sabem se ele realmente é um homem bom ou um homem ruim. E ele é muito conhecido como ter feito grandes feitos, né? Livrado a cidade de demônios, é uma coisa de louco. A impressão que eu tenho é que o Patrick Rothfuss queria escrever um livro só, porque quando você começa a ler esse livro, você acha que ele vai ser uma história com início, meio e fim, e que quando você juntar os 3 livros, você vai ter uma história inteira. Mas não é bem assim, não. Esse livro não tem início, meio e fim. Você vai lendo, aí chega uma hora que ele acaba sem resolução nenhuma do problema. Então, por isso eu vejo ele como uma grande introdução da história. Porque aqui a gente tem muitas aventuras do Quoth quando ele ainda estava muito novo. Então, assim, tem muitas aventuras, mas não o que você lê na sinopse, o que você lê na orelha. O que ele fala aqui na orelha quase não acontece. Mas eu acho que é justamente porque esse livro é uma introdução para o resto da história. O que eu gostei muito nesse livro é que ele é um universo alternativo, mas apesar de ele parecer tipo uma época passada, ele não é aquela coisa tipo a Inglaterra medieval. Ele não parece ser medieval. Então, assim, ele parece ser mais avançado do que medieval, porque a gente quase não vê espadas, essas coisas aqui. A gente vê muita magia, muita tecnologia mágica. Mas o que eu achei bem interessante é que as mágicas aqui não são aquelas coisas de palavra mágica, varinha, essas coisas não. É uma mágica lógica, é mágica empática, que é muito interessante. É uma coisa, é como se qualquer um pudesse aprender isso, sabe? Desde que você fosse inteligente o suficiente. Então, o que eu achei interessante é que quem aprende magia aqui não é necessariamente alguém com um dom especial, é simplesmente alguém inteligente que foi pra faculdade. O jeito que ele abordou a magia aqui foi muito interessante. Então o coach, ele é muito inteligente, ele vai pra universidade pra aprender a nomear as coisas, aprender o nome do vento e aprender mais sobre o Chandriano, que é eu acho que é o vilão da história. Ele não aparece muito aqui, mas quando ele aparece também é uma coisa, um Deus nos acuda. Ele quer ver se no arquivo da biblioteca da universidade, se ele consegue encontrar alguma informação sobre o Chandriano, porque o Chandriano, ele fez uma coisa muito trágica na vida do coach, que eu não vou falar o que é, mas ele foi responsável pela ruína do coach no começo desse livro. Então o coach, ele é um personagem muito legal, ele é inteligente, até demais, às vezes irritava a inteligência dele. E ele passou por coisas assim tão complicadas, tão difíceis, que é uma coisa de louco. Quando você vê realmente assim o começo da vida dele e depois o que acontece com ele, é muito legal. Nossa, é muita reviravolta. Tem muitos altos e baixos na vida dele. Ele passa por coisas onde ele tá muito bem e depois ele tá muito mal. É muito interessante a história que a gente vê aqui, o começo da história do coach. Uma coisa que me irritou muito, ele tem muita sorte no azar. Não sei se isso dá pra entender. Mas, por exemplo, quando acontece uma coisa muito ruim com ele lá na faculdade, que ele vai ser expulso, que ele não sei o que, aí acontece uma coisa extremamente milagrosa e ele consegue se safar. Então isso eu achei que ficou muito... Toda hora ele se safava desse jeito. Então ele tinha tanta sorte, tanta lábia pra conseguir que os professores livrassem ele daquilo, que eu achei que ficou até um pouquinho assim, poxa, aconteceria com qualquer um, mas com coach não vai acontecer. Então assim, eu acho que isso ficou um pouquinho chatinho, mas mesmo assim, eu gostei muito do jeito que esse livro foi escrito. Ele é bem descontraído, ele
tem um linguajar fácil de entender, a narração é gostosa, ela te impulsiona a ler sempre, tá sempre lendo o livro. O que eu achei interessante é que esse livro ele não é muito infantil, mas também não é muito adulto. Eu nem classificaria ele nem como infanto-juvenil, porque ele tem umas palavras bem pesadas, umas coisinhas bem pesadas para um infanto-juvenil, mas tem umas certas partes em que ele também é bem infantil, eu diria assim, sabe? Ele fica bem no meio, bem equilibrado ali. Só que eu achei que o Patrick, ele descreveu alguns personagens de uma forma muito superficial. Algumas vezes eu nem conseguia continuar imaginando o personagem, porque ele, não sei se ele descrevia apenas uma vez, ou se ele descrevia muito mal, mas tem alguns personagens aqui que eu tive que tirar totalmente da minha imaginação, porque estava muito mal descrito. Talvez isso seja só eu, mas eu acho que ele podia ter descrito um pouquinho melhor. Então, galera, foi essa minha resenha do Nome do Vento. A resenha escrita tá aqui embaixo, o link dela tá aqui embaixo. Lá tem algumas coisinhas que eu acho que eu não falei aqui. Leiam, é um livro recomendadíssimo, eu gostei muito dele de verdade, foi um dos meus preferidos desse ano. E mesmo sendo uma introdução, até mesmo o Colt diz aqui no final, ela é um alicerce, um preparatório para as coisas que realmente vão acontecer, que provavelmente vão acontecer no Temor do Sábio e no futuro, que eu nem sei o nome dele ainda. Então leiam, é um livro ótimo para quem gosta de aventura, para quem gosta de fantasia, é maravilhoso. Então, recomendadíssimo, leiam. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha, vejo vocês na próxima. Tchau!